Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20. E nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 16. Graças a Deus, hoje deu um tempo bom, né? E a igreja está repleta. Deus abençoe os irmãos pelo também esforço de vir buscar o conhecimento da palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 20, a partir do primeiro versículo. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta da hora terceira, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto da hora sexta e da hora nona, fez a mesma coisa. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelo último indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados à hora 1ª, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-os recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Vamos orar. Quantos precisam de oração? Vamos orar pelos outros. Nosso irmão Adriano vai estar orando. Vamos orar nesse instante. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesse instante, nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade de, mais uma vez, estarmos na tua casa, Senhor. Pela vida dos teus filhos que aqui já estão presentes nesta noite. Senhor amado, agora iremos ouvir a tua palavra, Senhor. Que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para ouvi-la. E assim, ó Pai amado, obedecer e ser, ó Pai, fiel à tua palavra. É o que nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesta noite nós vamos meditar nesta parábola dos trabalhadores na vinha. E antes de eu fazer a aplicação sobre a parábola, eu quero fazer algumas considerações sobre esta parábola. Primeiro, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história familiar da vida comum, que se usa para falar uma verdade, para ensinar uma verdade. Então Jesus está usando aqui uma história comum a todos, visto que Israel era uma nação agrícola,
uma história que todos sabiam, todos conheciam, o que acontecia quando chegava o período da colheita das uvas. E ele vai contar essa história para aplicar uma verdade. Então, primeiro, a parábola é isso. A parábola é uma história familiar da vida comum que se conta para aplicar uma verdade. O segundo que nós temos que notar nessa parábola é que o senhor da terra parece que estava com um pouco de pressa para contratar trabalhadores. Ele saiu o dia inteiro. A pressa dele era tanto que mesmo na última hora de trabalho ele ainda saiu para contratar pessoas. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que ele contratou trabalhadores para a sua vinha. Era tempo da colheita de uva. A colheita da uva, ela acontecia no final de setembro. Em outubro, iniciava o outono e as chuvas de outono, que é chamado na Bíblia de chuvas temporã. Elas começavam a cair nos meados de outubro. Então, quando se iniciava a colheita de uva, tinha-se pressa para colher, porque se começasse a chover, se perderia a colheita. Então os frutos iam-se embora. Eles não serviriam para a finalidade para a qual ela havia sido plantada. E este senhor de terras, a Bíblia usa aqui o plural, que ele é senhor de terras. Então ele não era um proprietário de uma vinha pequena para o consumo próprio. Ele era proprietário de uma vinha grande, muita plantação, uma plantação grande. Ele usava essa vinha não para o sustento próprio, para se alimentar com ela, mas para negociar. Então, o tempo entre colher e começar a chuva era muito curto. Era algo em torno aí de 15 dias. Então ele tem pressa para que se colhe aquelas uvas, para que ele não venha perder a colheita por causa das chuvas de outono. Então nós notamos aqui uma certa pressa. Terceiro, nós notamos aqui diversos horários, que a Bíblia chama de madrugada, depois hora terceira, depois hora sexta, depois hora nona e a hora undécima. O dia, ele era contado das 6 da manhã às 6 da tarde. Então nós temos aqui essa divisão de horário, é uma divisão aqui romana, que dividia o dia em quatro partes, e também a noite dividia-se em 4 partes. Então nós temos a primeira hora, que era às 7 horas da manhã, aí a segunda hora, às 8 horas, a terceira hora, às 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã era a terceira hora. Aí vinha a quarta hora, que é 10, a quinta hora, 11, a sexta hora, meio-dia. Aí continua a mesma coisa, a sétima hora, 1 hora, a oitava hora, 2 horas, e a nona hora, 3 horas da tarde. E prossegue, a 10ª hora são 4 horas, a 1/10 ou 11ª, 5 horas da tarde, e tem a 12ª, que seria então às 6 horas da tarde. Aí começava a contar a noite, que estava dividida em 4 vigílias, também de 3 horas cada. Nós temos a primeira vigília, 7, 8, 9. Nós temos a segunda vigília, 10, 11, 12. Nós temos a terceira vigília, 1, 2 e 3. E a quarta vigília, 4, 5 e 6. Então, os romanos dividiam o tempo em 4 períodos durante o dia, 4 períodos durante a noite. E não havia relógio, então as horas eram aproximadas. Então, o que eles deduziam? Quando o sol já estava brilhando bem, 9 horas. Quando o sol estava a pino, 12 horas. Quando o sol começava a declinar, 3 da tarde. E quando o sol se escondia, 6 horas da tarde. Então era assim
que eles calculavam o horário. Então nós temos aqui diversos horários apresentados nesse texto. Também nós notamos aqui no versículo de número 8, e no versículo melhor de número 8, que ao cair da tarde, o Senhor ele fala para o seu administrador, para ele chamar os trabalhadores para receber. Por que ele faz isso? Nós entendemos pela parábola que esse Senhor ele era um homem justo, e era um homem que cumpria o que estabelecia a lei. Você tem que pôr em mente, por isso que é necessário conhecer sobre o costume do tempo bíblico, que o pagamento era feito diariamente. Havia um grupo de pessoas que trabalhava na sua própria colheita. Havia outras pessoas que trabalhavam por porcentagem, como você tem aqui também. E havia aqueles que trabalhavam na diária. E os diaristas, eles tinham que receber no pôr do sol. A lei dizia em Levítico capítulo 19, versículo 13: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. E ainda em Deuteronômio 24, versículo 14 e 15, diz assim, não oprimirás o diarista, pobre, necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto é pobre, e a sua vida depende desse salário, para que não crame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, contra alguém deixava para pagar o trabalhador no outro dia, ele estava pecando contra Deus. Então, Deus, ele sempre se preocupou com os mais pobres. E Deus estabeleceu, não poderia pagar o dia do diarista no outro dia. Tinha que ser no dia que ele tivesse trabalhado. É por isso que quando você lê Tiago, ele traz uma palavra muito dura contra os ricos, que atrasavam o pagamento dos seus trabalhadores. Deus leva isso muito a sério. Então é por isso que ao cair da tarde, esse Senhor da terra, ele chama os trabalhadores e acerta o seu salário. Mas nós temos que perguntar, ou melhor responder, por que Jesus contou esta parábola? Toda parábola tem uma finalidade. E Jesus contou esta parábola com uma finalidade. Qual é a finalidade? É responder uma pergunta que Pedro fez. Capítulo 19, versículo de número 27, Pedro faz uma pergunta para o Senhor. O capítulo 19, do versículo de número 16 a seguir, conta a história daquele jovem rico, que chegou para Jesus e perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus diz para ele assim, cumpre os mandamentos. Ele fala quais? Jesus diz, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Ele diz, não, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então eu estou quites. Jesus falou assim, não, tem mais uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, distribua aos pobres e segue-me. O coração daquele mancebo estava na riqueza, estava nos bens materiais. E aquilo ele recebeu com tristeza. E ele virou as suas costas e foi embora. Pedro viu tudo aquilo. Aí Pedro faz uma pergunta para Jesus no versículo 27. Então, Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será então que nós receberemos? Pedro faz uma pergunta. É uma pergunta legítima? É. Dentro do pensamento que eles tinham, é uma pergunta legítima, e logo eu vou falar sobre isso. Então Jesus ele vai contar esta parábola para responder a Pedro a pergunta que ele fez.
Pois bem, tendo feito essas considerações, nós vamos pensar o que essa parábola nos ensina. A primeira coisa que esta parábola nos ensina é que, apesar do Senhor da terra ter administradores, ter mordomo, ter ali alguém que trabalhava para ele, para cuidar dos trabalhadores, mas foi o próprio Senhor da terra que saiu para contratar trabalhadores. Não foi o administrador dele que saiu para contratar, foi o próprio Senhor da terra que saiu para contratar. Vai dizer o versículo 1 que o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terra que saiu de madrugada para contratar trabalhadores. E quando você lê no versículo 8, diz que ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador. Então ele tinha uma pessoa capaz para contratar. Mas não foi esse administrador que contratou. Quem contratou foi o Senhor da terra. Nós temos então que entender que o Senhor da terra aqui não é um homem comum. Na parábola é o próprio Deus. E ainda que esse Deus tenha muitos administradores, pastores, seja o nome que você quiser dar, mas não são esses homens que contratam trabalhadores na obra de Deus. Quem contrata os trabalhadores na obra de Deus é o próprio Deus. Muitas vezes nós nos enganamos achando que quem vai nos ungir, quem vai nos contratar, quem vai nos chamar são homens. E não é homem que chama ninguém, eu não chamo ninguém. Deus apenas usa o homem para tornar público aquilo que ele escolheu. Mas a escolha minha e tua para trabalhar nesta obra não foi dada a homem, mas foi o próprio Deus quem nos escolheu para esta obra. O Senhor Jesus, ele diz assim: olha, não foi vós que me escolheste, mas fui eu quem escolhi vocês e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então cada um de nós aqui não é escolha de homens, cada um de nós é escolha exclusiva de Deus. Você pode dizer amém? Porque isso nos dá um privilégio, uma tranquilidade e nos dá uma responsabilidade. Qual é a tranquilidade? Foi Deus que chamou, Deus se responsabiliza. Qual é a responsabilidade? Não foi um homem qualquer que nos chamou, quem nos chamou foi Deus. Foi aquele que nos conhece intimamente. Foi aquele que nos sonda e conhece a intenção do nosso coração. Então nós não estamos fazendo na obra de Deus para homens, nós estamos fazendo para Deus. E se nós estamos fazendo para Deus, a Bíblia diz: ai daquele que faz relaxadamente. Então, se essa chamada me dá uma tranquilidade, que foi Deus que me chamou, e se foi Deus, Ele conhece toda a minha necessidade, Ele sabe de tudo aquilo que eu preciso para desenvolver o seu trabalho, e Ele me capacita com aquilo que eu preciso, eu também tenho uma responsabilidade muito grande, de fazer de modo que agrada a Ele. Você não foi chamado para me agradar, eu não fui chamado para te agradar. Nós fomos chamados para agradar a Deus. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? A Bíblia diz que Deus esquadria o coração e conhece. Então Deus sabe com que intenção e de que maneira eu estou fazendo a obra dele aqui nesta terra. Então, meu querido, todos nós um dia iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, e nós teremos as nossas obras julgadas pelo Senhor. O segundo ensino dessa parábola é que Jesus, ele destrói a tese
judaica, trabalho, recompensa. Por que Pedro pergunta, Senhor, nós deixamos tudo, o que nós receberemos? Porque era o ensino dos religiosos, dos escribas da época de Cristo, que quanto mais você faz, mais mérito você tem, então maior é a tua recompensa. E Jesus vai destruir essa tese. A pergunta quem fez é aquele para quem Jesus vai dizer em Mateus capítulo 16, eu te dou a chave. Aquele para quem Jesus vai dizer em João, apacenta minhas ovelhas. Israel tinha essa tese, esse conceito, que se eu faço para Deus, eu tenho que receber recompensa. Quanto mais eu trabalhar, mais recompensa eu tenho. Os estudiosos, baseados nos escritos rabínicos, eles contam uma história que os rabinos contavam, que um rei contratou funcionários para fazer uma divisão entre o trabalho judaico e o trabalho dos gentios, e eles diziam assim que o rei contratou, e para trabalhar vários dias, e para aquele que trabalhou mais dias, ele diz assim, ó, a sua recompensa era maior. Porque eles diziam que a recompensa dos judeus seria muito maior do que a recompensa dos gentios. E eles criaram essa tese, que quanto mais eu faço, mais eu tenho que receber. É por isso que quando você lê o Salmo 73, você vai ver essa tese. O salmista, ele dizendo que não compensa servir a Deus. Porque os ímpios, os gentios, que tinham que receber menos que os judeus, os ímpios estão gordos, os seus olhos são gordos, eles não têm preocupação, eles têm muito dinheiro. Aí ele dizia assim, e eu guardei a santidade e não tenho nada. Não compensa. Quando você lê também Malaquias, capítulo de número 3, o Senhor vai dizer assim, ó, vocês foram muito duros comigo, as suas palavras são duras. Eles vão dizer assim, mas Senhor, em que nós fomos duros? Deus vai dizer assim, vocês dizem que não compensa guardar a santidade e me servir. Eles diziam a mesma coisa que o Salmo 73. Os ímpios prosperam e nós estamos perdendo. Quando Jesus conta esta parábola, ele quebra essa tese de trabalho recompensa. E ele vai mostrar aqui que a recompensa que nós recebemos de Deus não é por méritos nossos, mas é a graça de Deus. É por isso que aquele que trabalhou apenas 1 hora, 5 horas da tarde, começou a trabalhar. 6 horas da tarde foi chamado para receber. Os que trabalharam entraram às 9 horas da manhã. Os que entraram ao meio-dia. Os que entraram às 3 da tarde. Os que entraram às 5 da tarde. Aqui na parábola, os estudiosos assim combinam, que simboliza os gentios. Os judeus são aqueles que receberam a primeira chamada através de Abraão. Mas os gentios que foram chamados depois, eles recebem a mesma recompensa, o mesmo denário. Então o Senhor está dizendo que a recompensa que Ele nos dá não é por méritos nossos, mas é a graça de Deus. Porque nós não temos méritos nenhum, irmão. Você não tem mérito nenhum, eu também não tenho mérito nenhum. A Bíblia diz que as nossas obras é como trapo de imundícia. Nós nunca conseguiremos fazer algo que esteja à altura daquilo que Deus fez por nós. Galardão e recompensa é graça de Deus, não mérito nosso. Porque eu já vi muito crente, e às vezes eu também, na minha fraqueza, nós falamos, mas Deus, eu não mereço isso, eu mereço aquilo. Porque é aquele fariseu
que sobe no templo lá do publicano, que não tem coragem de levantar a cabeça e pede misericórdia, e o fariseu bate no peito e diz assim: não, eu mereço, porque eu dou esmola, eu jejum, eu oro, eu dou o dízimo. Aí Jesus pergunta assim: quem é que desceu justificado? Aquele que achava que tinha mérito, ou aquele que não teve coragem sequer de levantar a cabeça e só pedia misericórdia? Nós estamos enganados, porque nós achamos que o que nós temos é mérito nosso. Você não tem mérito nenhum. Não tem mérito nenhum. Se Deus tem dado alguma coisa para você, se você tem alguma coisa, é porque Deus tem sido gracioso na tua vida. É Deus que tem olhado para você, não tem visto a sua miséria que você é, a miséria que eu sou, e Ele tem dado a sua graça sobre a nossa vida. É isso. Nós não temos mérito nenhum. Nenhum de nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou digno porque eu sou santo. Que santo nós somos? A natureza pecaminosa está dentro de nós. Nós pecamos mesmo sem querer pecar. Paulo diz assim: ó, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Ué? Se Paulo diz isso, a ponto de falar assim: ó, miserável homem que sou, quem poderá livrar-me do corpo desta morte? Paulo. Aí você acha que você é santo e você merece tanta coisa? Você merece ter o reino aqui na terra? Porque você é muito bom? Você ora 3 vezes ao dia? Você jejuma, você dá esmola? Você traz o seu dízimo para a igreja? Você dá a oferta e ajuda aquele que precisa? Não, isso não é mérito nenhum. Deus diz, nesta palavra ajuda contando, dizendo: ei, a recompensa que vocês vão receber, não é porque vocês têm mérito, mas é porque Deus, Ele é gracioso. Então eu não posso olhar para você com um olhar de soberbo, porque eu tenho mais que você. Você não pode olhar para mim com um olhar de soberbo e arrogância, porque você tem mais do que eu. Porque nem o que eu tenho, nem o que você tem é teu, nem é meu. É daquele que nos confiou por um tempo aqui nesta terra. Amém? Segunda lição que o Senhor nos ensina aqui, que o tempo de serviço, irmãos, não é fator preponderante no reino de Deus. O fato de eu ter mais tempo, de você ter mais tempo do que eu, não lhe torna mais importante no reino de Deus. Aqueles que chegaram primeiro, quando viram aqueles que chegaram por último, trabalharam uma única hora, recebendo um denário, ele falou assim: ah, se ele está recebendo um denário, eu vou receber muito mais, porque eu tive mais tempo, trabalhei mais. Aí quando ele chega na hora do pagamento, ele recebe a mesma coisa que aquele que trabalhou apenas 1 hora recebeu. Nós nos enganamos, achando porque nós temos mais tempo na igreja, no reino de Deus, nós somos mais importantes, nós temos que receber mais. Quem diz isso? Que tempo de fé lhe dá mais condição, mais espiritualidade, mais santidade do que teu irmão que chegou ontem na igreja? Um dia um cidadão chegou para mim, foi na minha casa e falou: não, a nossa vida, eu vou comparar a minha vida com a tua. Eu disse: pode comparar. Não, eu tenho mais tempo, eu sei mais que você, e eu tenho mais capacidade que você, porque é como se eu tivesse saído daqui de Nova Resende para ir lá para Muzambinho, e você começou essa caminhada lá do trevo de Juruáia. Então, por eu ter mais tempo, eu tenho mais experiência, eu tenho mais espiritualidade, eu tenho mais... Eu disse para ele assim: não, senhor. A Bíblia não elogia quem começou primeiro. A Bíblia elogia quem chega no final. Para Deus não importa se você está aqui há 50 anos. Se você não chegar no final, você vai para o inferno do mesmo jeito.
A Bíblia diz: tu, porém, vai até o fim. Quando você lê Eclesiastes, melhor é o fim das coisas. Livro de Apocalipse, guarda o que você tem. O que vai me fazer dar o reino de Deus não é meu tempo de crente, não é o teu tempo de crente. Você pode ter 40, 50, 60, 70 anos na igreja. E se no seu último dia você vacilar, meu irmão, você vai para o céu da boca da onça. E quem chegou ontem vai para o céu. Estava lá todos os fariseus lá, rejeitando a Cristo, humilhando a Cristo. Eu pergunto a você, quanto tempo aquele ladrão na cruz foi crente? Ora, Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã. Cristo, 2 bandidos. 9 da manhã. Quanto deu aproximadamente a hora 9? Jesus entregou o seu espírito, ele morreu. Os judeus queriam sepultar os corpos antes do pôr do sol, porque era sexta. Era sexta-feira. No sábado, depois do pôr do sol, não podiam mais trabalhar, não podiam fazer mais nada. Eles não podiam deixar o corpo daqueles homens lá na cruz. Eles tinham que sepultar antes. Então eles vão para quebrar os pés, as pernas daqueles bandidos e de Cristo. Quando ele chega para quebrar a perna de Cristo, que já está morto, para cumprir o que diz a Bíblia, que nenhum dos seus ossos iriam ser quebrados. Mas está lá os 2 bandidos vivos. Eles quebram a perna, porque quebrando a perna, eles perdiam o apoio, porque debaixo do pé colocavam uma taubinha, onde eles apoiavam. E quebrando as pernas, ele perdia o apoio, o sangue descia, o coração explodia e eles morriam. Então, se aquele homem foi para a cruz às 9 horas, e se ele morreu por volta das 4 horas, então tem 9, 10, 11, 12, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ele foi crente por 7 horas. E aonde que está aquele bandido? Não está no céu? Porque ele se arrependeu, confessou, o Senhor diz assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Apenas 7 horas de crença. E os fariseus que tinham 40, 50 anos de crente, ou diziam que era crente. Tempo de crente não resolve nada. No reino de Deus, não. Paulo, ele foi o último dos apóstolos. Enquanto Pedro, Tiago e João estavam andando com Jesus, Paulo estava lá, estudando aos pés de Gamaliel, estava perseguindo, estava ensinando. Depois de quando Pedro, Tiago e João estão pregando, Paulo está perseguindo. Mas quem é que doutrinou a igreja? Quem é que estabeleceu os limites do cristianismo? Quem estabeleceu a teologia que nós cremos? Foi Pedro? Não. Foi Paulo, que nunca andou com Cristo. Mas 13 das epístolas do Novo Testamento foram escritas por ele. Então, no reino de Deus, tempo não é fator preponderante. O meu tempo de crente não me faz melhor que você. E o teu tempo de crente não te faz melhor do que a mim e nem do que o irmão que está sentado ao teu lado. Se nós não vigiarmos. O meu irmão é tenente da polícia em Campinas. E em vez de quando acontece algumas coisas, a gente conversa e tal. E você sabe que um policial, ele tiver no último mês para aposentar, se ele comete um crime, ele é expulso da polícia. E ele não recebe nada. Aqueles 30 anos não conta para a sua aposentadoria. É como se não tivesse sido nada. Então, nós somos soldados de Cristo, a verdade é quase a mesma. Não adianta nós sermos tanto tempo de crente, se nós não vigiarmos e não guardarmos a salvação que o Senhor tem nos dado gratuitamente. Outra lição que nós aprendemos aqui é que existem trabalhadores que barganham
E existem trabalhadores que confiam na palavra, na justiça do seu Senhor. Veja bem, quando você lê aqui, é apenas com o primeiro grupo que o dono da terra trata de valor. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Aquele senhor foi para a praça era os balcão de emprego, onde as pessoas ficavam na expectativa de ser contratado. E ele chega lá, e ele encontra aqueles homens, e diz: vocês querem trabalhar? Nós queremos. E aí eles querem combinar preço. Beleza, quanto vocês querem? 1 denário, que era o salário justo de um dia de trabalho. Então vocês vão. Mas quando você lê, o Senhor sai na hora terceira, às 9 horas da manhã, saindo ao meio-dia, saindo às 3 da tarde, saindo às 5 da tarde, ele não combina valor com nenhum deles. Vocês querem trabalhar? Quero. Então vai na minha obra. Eu vou pagar para vocês o que é justo. Opa, vamos sim. Aqueles homens confiaram na justiça do seu Senhor. Enquanto o primeiro grupo barganhou, o segundo, o terceiro e o quarto grupo não barganharam. Eles confiaram na palavra do Senhor que estava escolhendo e chamando eles. Infelizmente, no reino de Deus tem muita gente que quer barganhar. Já viu? Senhor, eu dou o dízimo, mas tu tem que me dar algo de troca. Eu dou oferta, mas tu tem que me dar algo de troca. Ah, Senhor, eu vou assumir o trabalho, mas eu quero isso, isso e aquilo. Querido, no reino de Deus não existe barganha. No reino de Deus, que estabelece é o padrão de confiança. Porque primeiro que nós não merecemos nada, porque nós somos pecadores. E segundo, que o nosso Deus é justo ao ponto de não dever nada para ninguém. Nada. Se você está aqui na igreja barganhando com Deus, você está perdendo o teu tempo. Eu vou fazer isso, mas o senhor faz aquilo. Para com isso. Dízimos e ofertas não é moeda de troca. É obrigação, mas dado num ato de amor, reconhecendo que Deus é soberano e tudo é dele e nada é nosso. Você vir no culto não é moeda de barganha. Você fazer alguma coisa na igreja não é moeda de barganha. Eu vou repetir, porque eu quero que frise isso na tua cabeça. Se você está aqui dentro, querendo barganhar com Deus, você está perdendo o teu tempo. Você não vai receber nada além daquilo que é resultado do esforço dos seus braços. Porque existe duas coisas. Nós conquistamos pelo esforço do nosso braço, e nós conquistamos pela bênção de Deus. Há pessoas que são prósperos, há pessoas que estão bem, há pessoas que estão fazendo, mas estão bem, mas não é porque Deus tem abençoado, é porque a força do seu braço tem conquistado. Sim, Deus tem dado saúde, sim, mas é tudo com muito custo, é tudo com muito sofrimento. Mas já viu que tem pessoas que eles conquistam sem nenhum sofrimento? Trabalham sim, no dia a dia, mas parece que as coisas vêm para ele assim, que é uma coisa extraordinária. É você receber com a bênção de Deus sobre a tua vida. Se diz que existe a bênção natural, existe a bênção especial. A bênção natural é aquilo que vem sobre todos nós, justo e injusto. Quem é santo, quem não é santo. Quem faz com amor e quem faz sem amor. Mas vem o sol, a chuva. Deus manda a chuva na terra do dizimista, e Deus manda a chuva na terra daquele que não é dizimista. Deus manda a chuva na terra daquele que é crente e daquele que também não é crente. São as bênçãos naturais, mas tem a bênção espiritual, a especial. Agora, as bênçãos especiais, não é sobre qualquer um que Deus manda. Não é sobre qualquer um. Eu pergunto para você, a bênção que você tem recebido, é porque você tem recebido a bênção natural que o ímpio também tem recebido? Ou é porque você vê realmente que se não fosse Deus, você não teria, você não conseguiria, você não conquistaria o que você
tem alcançado e conquistado. Então, no reino de Deus, aqueles que querem barganhar. Agora nós temos mais uma lição aqui. Que o Senhor recompensa, levando em conta o motivo que nos levou a fazer algo para Ele. Aqueles que foram, não por amor ao Senhor, não pelo prazer de trabalhar com aquele Senhor. No final do dia recebeu apenas uma moeda, que tinha sido o trato. Mas aqueles que foram em confiança do Senhor, pelo prazer de trabalhar na terra daquele Senhor, mesmo aquele que trabalhou apenas uma hora, chegou no final do dia, ele recebeu um denário. Isso é graça, irmãos. Isso é o Deus. Eu estou falando aqui com pessoas que trabalham, que têm funcionários. É lógico que essa parábola aqui não é um ensinamento social. Porque se você for na lei, isso aqui, meu Deus do céu, vamos já processar esse homem. Porque, como já se viu, um trabalhar o dia inteiro e ganhar um dinheiro, e o outro trabalhar só uma hora e ganhar um dinheiro. Então, não é, a Bíblia não está querendo ensinar aqui nada social. De lei trabalhista. A Bíblia está ensinando aqui sobre graça. Imagine você que tem funcionário. Você pagar para quem trabalha apenas uma hora, o mesmo que você está pagando o dia inteiro. Você vai para a falência. Acaba, você vai afundar. Mas não tem pessoas que não fez e não está com você o tempo que outro está. Mas de repente ele faz algo de modo extraordinário, que facilita. E depois, com prazer, você dá alguma coisa a mais para essa pessoa. Ó, eu vou dar aqui esse agrado para você. Não costuma não, mas é um agrado hoje. Porque você dedicou, você vestiu a camisa, você trabalhou. Aquela pessoa fez o amor, você reconhece. Eu trabalhei já com muita gente, funcionário, que dava o horário e queria ir embora correndo. Não, meu dia, vou embora e vai embora. Mas tinha aquelas pessoas que trabalhavam. Ô, rapaz, preciso ficar aqui até mais tarde. Não, estamos juntos aqui. Eu não vou poder dar, não, vou estar aqui, cara. Vamos trabalhar, vamos fazer. Aí a pessoa fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas a mais. Sem nenhuma expectativa de receber recompensa, mas simplesmente pelo prazer de estar com você e de trabalhar com você. Então aqui, o Senhor olhou para a intenção que levou aqueles trabalhadores a trabalhar. Aí eu te pergunto, qual é a tua intenção ao fazer as coisas para Deus? O que tem movido o teu coração para fazer alguma coisa para Deus? Há do reino de Deus aqueles que buscam a honra, status, querem aparecer. E estes reclamam contra alguém que tem menos tempo que ele, é consagrado e ele não. Imagine, eles reclamaram, onde já se viu, eu trabalhei o dia inteiro, agora chega esse cara aqui, 1 hora de trabalho e recebe um... Quantos de nós aqui temos mais tempo de crente do que o pastor Oséias tem? Quantos de nós aqui tem mais tempo de obreiro do que o pastor Oséias? Mas quem foi que Deus levantou? Foi um de nós? Não, foi o pastor Oséias. Eles brigaram, eles falaram, eles resmungaram. A palavra ali, quando diz que eles começam a reclamar, é como se estivesse fazendo barulho, raivosos. Já se viu? 1 hora ali. Quantas vezes dentro da igreja eu já encarei, eu lembro de 2 obreiros que eu tinha na igreja, lá em Campinas. Um era um músico, amigão meu, amicíssimo meu. Quando não tinha carro, ele que me levava e buscava em casa, que era longe da igreja. Rapaz, extraordinário. E eu tinha um outro. Mas eu olhava para o fulano A, é um diácono. E eu olhava para o fulano B, é um presbítero. E ambos eram cooperador. Aí na consagração, esse que eu levei a presbítero tinha menos tempo lá na igreja do que o outro.
Mas na consagração, eu levei o a diácono, e levei o B a presbítero. Rapaz, esse homem virou uma fera. Onde já se viu? Eu estou mais tempo aqui. Eu fui levado a diaconado e fulano foi levado ao presbitério. Querido, aqui na obra de Deus não tem amizade. Não tem amizade, tem chamada de Deus, vocação de Deus. É por isso que alguns vocês vão ver a vida inteira sendo diácono e outro que chega ontem, hoje é levado ao presbitério. É a obra de Deus. Ah não, eu vou comprar o pastor, eu vou... Não adianta, irmãos. Se for consagrado porque comprou o pastor, primeiro que esse pastor vai pagar o preço, segundo que o teu ministério não vai prosperar. Então entenda, aceite aquilo que Deus tem dado para você e dá glória a Deus por isso. Dá glória a Deus por isso. Quando fui pastorear minha primeira igreja, eu era cooperador, nem diácono eu era. Aí um diácono antigo lá ficou bravo, porque um moleque era magrelo, parecia ser bem novo, cabelo pretinho, agora tem cabelo branco e gordo, velho, acabado. Andava todo no estilo, porque o magro, a roupa combina com o magro, né? Camisa fica coladinha, tal. Gordo não, gordo é um sacrifício. A gente tem que usar uma gravata mais larga para tampar, porque começa a abrir, aparecer o umbigo aqui. Estou tendo que usar uma camisa por baixo, porque está acontecendo isso. O Marco Aurélio estava sentado enquanto estava o Adriano, eu olhei aqui, que era um umbigão para fora assim. Falei, ai, meu Deus, que coisa feia. Só de pensar que eu sou igual ele. Mas magrelinho, sapato, bico agulha, calça justinha, de marca. Aí, acaba achou ruim. Querido, para cada um de nós, Deus tem uma chamada. Eu não tenho que questionar Deus por aquilo que Ele não me deu. Eu tenho que ser grato a Ele por aquilo que Ele tem me dado. Para de questionar Deus por aquilo que Ele não deu para você, pela recompensa que você achava que tinha que receber, e começa a agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado para você. Amém, meus irmãos? Os que trabalham por uma recompensa ficam infelizes quando recebem, porque eles não recebem aquilo que eles esperavam. Mas aqueles que trabalham por amor, eles sempre serão surpreendidos por Deus, porque eles receberão muito mais do que eles merecem. O que foi na hora terceira, na hora nona, na hora sexta, na hora nona, na hora undécima, eles saíram maravilhados e felizes, porque recebeu muito mais do que eles mereciam. Mas aquele que trabalhou atrás de uma recompensa, que queria receber o que eles achavam que merecia, eles saíram decepcionados. Agradeça a Deus, porque nós não merecemos sequer estar aqui, mas a graça de Deus tem se manifestado na nossa vida. E o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Então glória, louvor e honra seja dado a Ele. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Jesus? E termino perguntando: que trabalhador é você? Você é o trabalhador que está trabalhando na obra por recompensa? Ou você é o trabalhador que está trabalhando por amor na obra de Deus? Vamos louvar Deus com o hino. E vamos contribuir com nossos dízimos e ofertas.